Olá, cataventes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Thalia. E eu me chamo Amanda e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do autocuidado dentro do contexto hospitalar. Às vezes, parece que é uma temática simples de se falar, né, Amanda? Mas é tão difícil na prática. A gente entende que a gente só consegue cuidar do outro quando a gente primeiro cuida da gente mesmo. E isso não é uma tarefa fácil, principalmente quando a gente está falando de um contexto de um mundo praticamente muito corrido, né? Então, assim, o tempo que você tem, você olha celular, o tempo que você tem, você vê os problemas que precisam resolver, e aí a noite de 8 horas tá ficando para 5 horas, e aí você vai vendo que vira uma bola de neve, e o cuidado é onde é que fica nesse processo. Chega, me deu vontade de bocejar, gente, é uma coisa muito forte. Tava falando com o Thalia aqui antes da gente começar a gravar que eu não estava me sentindo apta hoje para falar sobre esse tema, mas Sim. sigamos, porque eu tenho prática de autocuidado. E acho que essa palavra que Thalia escolheu para usar sobre o contexto hospitalar, para mim, definiu muito bem, porque eu sinto exatamente isso, mas eu não estava conseguindo nomear, que é essa coisa do mundo à parte. Sim. Dentro do contexto hospitalar, a gente tem regras como o mundo que a gente vive. Horários, hora de banho, hora de comer. Pessoas que a gente gosta mais do que outras. Então, assim, sempre aquele colega do plantão que é o nosso porto seguro e outros que a gente não tá muito afim de falar, assim. E a gente precisa tirar momentos durante o plantão pra descansar um pouco. O pessoal que me segue no Instagram sabe que eu amo um cafezinho, então eu tenho que tirar meus 15 minutos de copo ali pra fofocar, que edifica a vida. E tomar meu café e dar risada, assim. Mas eu acho que é importante a gente pensar de que justamente isso. Como é, gente, que a gente vai estar pronto para ouvir o escárnio da vida humana, que é uma pessoa em processo de adoecimento, se a gente não tá bem? Sabe? Porque aí a gente não vai conseguir suspender os a priori, como o pessoal fala, das outras linhas da psicologia, para poder estar inteiro ali pro paciente, para ouvir tudo aquilo que tem, até articular muitas vezes com a equipe. A gente vai começar a levar tudo pro pessoal se a gente não estiver bem, gente. Aí vai criar conflitos, enfim, né? Não, e tudo interfere, né? A gente, nós somos seres complexos, então se a gente não dorme bem, se a gente não bebe água, se a gente não se alimenta, a gente vai ficar estressado, a gente vai ficar irritado. Às vezes a gente vai ficar enfesado porque a gente não tá tendo tempo nem de ir ao banheiro. Eu amo pesado, cara. E tudo isso faz com que afete a nossa escuta se a gente não exercer esse autocuidado. E a gente tá falando de um contexto, que é o hospital, onde em diversos momentos a gente vai entrar em contato com coisas que nos mexem, com coisas que traz sofrimento pra gente também. Porque, igual a gente trouxe em outro vídeo, né, a gente se conecta com as pessoas. Nós somos humanos que conectamos com outros humanos. E diante disso, eu vou ter empatia, eu vou ter compaixão e eu vou ser afetado por essa relação. E quando eu sou afetado por essa relação, se eu não exerço esse papel de entender como é que eu me senti diante desse atendimento, diante dessa dificuldade desse caso, eu vou levar para casa e pode levar para casa como forma de autocuidado depois, né? De você rever, às vezes, a terapia. Ou como aprendizado. Aprendizado, uma supervisão. Mas assim, depois, como é que você vai exercer o autocuidado diante desse cenário? Eu lembro de um momento, Amanda, onde tinha vários pacientes que morreram e eu tava mais sensível, né, diante da vida. E eu lembro de que eu comecei a chorar e veio um sentimento de impotência. Porque às vezes esse sentimento de impotência ele vai surgir diante de, será que eu fiz tudo que realmente eu poderia ter feito naquele caso? Será que eu realmente consegui contribuir para a vida daquele paciente? E a gente vai se deparar, às vezes, com esses questionamentos. E é legal quando a gente tem uma rede de apoio. Porque eu lembro que o meu marido, nesse dia, falou, me conte o que você fez. Sim. E não é isso que tem que se fazer? Eu digo, eu fiz tudo que eu pude. Então, você mesmo tá trazendo, você fez tudo que você podia diante desse caso. Você tá sofrendo porque você tinha um vínculo com ela. Você perdeu alguém que você estava nesse processo de cuidado, Exato. Né? Então, a gente é afetado. E pra gente... Não tô dizendo que é pra gente deixar de ser afetado. Eu tô dizendo que a gente tá querendo trazer aqui a proposta de como podemos refletir para que a gente possa exercer autocuidado diante desses afetos. É uma coisa que eu tava falando essa semana numa aula, que assim, existe uma diferença entre afeto e envolvimento. Afetar, a gente sempre vai afetar, envolver é levar para casa. A gente não pode levar essas questões para casa. E uma das coisas, gente, de não levar para casa, que eu vou já deixar aqui para vocês enquanto estratégia, que para mim funcionou muito, pode ser que para você tenha um efeito rebote, tá? Mas para mim funcionou. Eu sou viciada em séries médicas. Eu já assisti Grey's Anatomy, já assisti o Resident, já assisti o menino lá... O Bom Doutor... O Bom Doutor, Chicago Med, ER, N outras. E um dia meu namorado falou assim pra mim, amor, você sai do hospital e você tá chegando em casa e você tá vendo série de hospital.
Eu disse, eu gosto, né? Tipo, assim, gente, a minha vida ficou muito melhor, meu sono ficou muito melhor depois que eu parei de ver série médica pós-plantão, sabe? Eu sei que eu gosto, eu sei que me interessa, eu sei que é algo que um tema que pra mim, a gente é entusiasta, acho que isso é óbvio, mas eu estou fazendo um detox de hospital quando eu saio de casa, ou quando eu saio do hospital. Sim. Um ato falho fantástico. Porque, assim, a gente fica muito mais no hospital do que em casa com as pessoas nossas, né? Então, assim, eu acho que buscar estratégias que tirem a gente. Falam tanto, né, de higiene do sono. Minha higiene do sono tem sido parar de ver série médica. Thalia sabe. Eu dormia com Grey's Anatomy. Era. A tela, assim, do Pequenininha lado do celular. escutando pra poder adormecer. E aí eu via que eu tava sem descansar direito, como a Thalia falou. De 6 horas vai diminuindo pra 5, vai diminuindo pra 4, vai diminuindo pra 3. Então, essa foi a minha via de autocuidado. Você tem alguma, assim, que... Uma dica? Não, eu acho legal que nós duas somos totalmente diferentes uma da outra, né? Eu, por exemplo, eu amo dorama. Aprendi a gostar de anime, assim, eu jogava anime, eu dizia, meu Deus, mas agora assim, eu achei uma categoria de anime que é super legal. E que pra mim acaba sendo um conforto, sabe? Porque é algo leve, é algo que eu não preciso refletir, analisar. Porque tem algumas séries que são muito interessantes, que a gente vai refletir sobre a finitude, que a gente vai refletir sobre perdas, que a gente vai refletir sobre todo aquele contexto e que às vezes faz com que a gente faça uma auto-reflexão. Só que eu encontrei no anime algo que eu não preciso refletir, que eu não preciso pensar. Verdade. No dorama, não. Porque no dorama, o povo asiático, ele consegue tocar em temáticas difíceis de forma, assim, Sutil. esplêndida. Não, e de forma esplêndida. Né, eles tocam em assuntos sobre... Eu acho que quase todo dorama tem algum contexto de perda, de luto. Sim. E eles transmitem, eles fazem de uma forma, assim, muito encantadora. Mas, então eu percebi que não era só assistir, sabe por quê, Amanda? Porque eu tava percebendo que como a gente tem um catamento, para além de trabalhar na assistência, a gente tem outros trabalhos. Eu percebi que tava tendo um desgaste mental. Eu tava ficando cansada mentalmente. Então não era só deitar e descansar e assistir uma coisa. Porque assistir requer que eu também utilize meu cérebro. Exato. Então, às vezes, a leitura, eu comecei a tentar colocar a leitura, tipo, antes de dormir no Kindle, só que aquele que não... A luz é bem fraquinha. Assim, eu sei qual nem parece que você tá com... Ele é ótimo, ele parece uma página de livro mesmo. Isso, e aí fez com que eu começasse Amazon a relaxar. patrocina a gente. A propaganda tá sendo gratuita. E aí fazia com que eu relaxasse, para que assim eu pudesse adormecer. Então eu vi que pode ser uma boa forma de autocuidado. Mas eu achei interessante que quando a gente pensa em autocuidado, as pessoas, da maioria das vezes, pensam em skincare. Mas pode realmente ser. Ai, amo. A higienização Meu banho premium. A higienização do sono, como você falou. Aí você toma um banho relaxante, escova os dentes, faz uma skincare de autocuidado pra noite, vai fazer uma leitura ali e vai adormecendo. Então, assim, aí quando a gente fala em autocuidado, Amanda, eu acho que é uma coisa também muito subjetiva. O que pra você pode ser um autocuidado, pra mim pode ser nada Totalmente a ver. diferente. Então, assim, quais são as outras coisas que você percebe que de alguma forma você tá exercendo esse Terapia, cuidado? gente, eu faço análise, assim, realmente há 8 anos e, assim, eu não fico sem, porque pra mim é uma coisa imprescindível. Apesar de eu amar estar com a minha família, amar ler, amar ver série, amar me distrair, sair, dar risada, eu gosto muito de dar risada. E pra mim, uma coisa que é muito terapêutica é fazer faxina, ouvindo podcast de crime, assim, pra mim eu sou viciada. Ou se não, coisas de Ronda do Consumidor, Celso Russomano, eu gosto, gente, dessas coisas, assim. Real, mas pra mim não tem nada melhor do que a minha terapia, porque é um lugar que eu posso colocar pra fora. Eu não tô só ali me cuidando, mas eu tiro de mim também, sabe? Então, pra mim isso é inegociável. Tem uma outra coisa que a Amanda bem sabe, que assim, eu sou fissurada. Praia. Eu morei mais perto da praia pra poder ter, assim, aquela brisa, sentir aquele salito, pra que eu pudesse ver a praia. A praia é algo que, assim, me conecta com a natureza, que faz com que eu relaxe. Então, tomar um banho de mar é como se eu estivesse tirando todos os problemas, sabe? E, então, pra mim faz sentido. É um autocuidado, assim, essencial. Às vezes até mesmo ficar na areia lendo alguma coisa, mas só o fato de estar em um ambiente diferente. Outra coisa que eu percebo é jogo de tabuleiro. Quando eu jogo com amigos cartas, baralhos, Catan, por exemplo. O War eu não sou muito fã, não, porque eu sempre perco. Mas Catan eu sempre ganho, então por isso que eu gosto bastante de Catan. Então, esse vídeo ele tá sendo até mais interessante no sentido de a gente tá sendo a gente, mostrando coisas que a gente faz que talvez você possa se inspirar ou você possa dizer, não, eu já entendi
quais são ações que realmente eu tô exercendo no autocuidado. Para algumas pessoas é pedalar de bike. Eu amo andar de bicicleta, Sim, faz correr, tempo que eu não nadar, faço isso. fazer algum tipo de exercício. Eu acho que assim, é muito de se revisitar e pensar. Então, assim, às vezes você pode estar perdido, você pode estar tão cansado que você não está conseguindo pensar. Acredite, a gente já teve isso nesse lugar e isso volta muitas vezes. A gente não tem nem criatividade para pensar o que é que a gente poderia fazer. Acho que esse vídeo vai ficar até como um legado nosso, porque quando a gente tiver em momento de desespero, a gente vai dar uma olhada do que é que faz o nosso olho brilhar sem ser psicologia hospitalar, porque sim, isso é possível. Sim. E a gente não precisa ser só aquele recorte do psicólogo hospitalar, né? Então, assim, se você ainda não sabe, acho que chegou o momento de fazer esse exercício, de pensar em perspectivas de autocuidado e, como a Thalia falou lindamente, às vezes a gente se frustra com muitas coisas no ambiente hospitalar e como o esposo dela trouxe, às vezes é só fazer o possível. E isso serve para o nosso autocuidado também. Às vezes é só fazer o possível dentro do que dá, né? É que às vezes a gente se cobra por coisas grandiosas, né? Tem intervenções grandiosas e às vezes é separar meia hora ali com você mesmo, para você conectar com você mesmo. A espiritualidade é uma ótima forma de autocuidado também, estar em comunidade, né? Se você tem uma questão, você tem uma religião específica, ou se você tem uma espiritualidade voltada mais para a natureza, Sim. no sentido de outras coisas que dão sentido à sua vida. Às vezes é um animal, Amanda. Às vezes é um animal. Eu tenho um cachorro, gente, que se chama Alaska, e às vezes ele é assim, um momento de respiro durante o dia. Mas você também pode pensar quais são as práticas de autocuidado que você pode fazer no seu trabalho. Então, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu trabalho em ambulatório e a gente atende em conjunto, né? Eu e a médica, assistente social e eu como psicóloga. É quinta-feira, na metade da manhã, ter o café da manhã. Amo. Cada um pode levar uma coisa. É assim que a gente engorda. Pega um cafezinho, é assim mesmo. Vocês Pega olharem um os vídeos da gente cafezinho. antiga, a gente tava bem mais magra. A culpa tá nos cafés. Pega o cafezinho e a gente consegue ter aquele momento de respiro. A melhor coisa do plantão é esse, é um café, em conjunto, café coletivo, gente. Eu amo, mas enfim. Se revisite, conte com a gente. Se quiser trocar figurinha, a gente está à disposição. Mas não deixe de se cuidar. Acho que isso é a primazia básica aqui desse vídeo pra gente pensar, porque senão não tem assistência sem autocuidado. Tá? Comenta aqui qual é a sua prática de autocuidado preferida, para que a gente possa se inspirar a testar. Também. Porque muitas vezes pode ser arte manuais, pode ser desenho, pintura, Exato, né? Então coloca crochê, aqui. enfim. Mas não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.